Bem, turma, boa tarde, né? A gente vai dar início a esse segundo semestre. Eu resolvi fazer essa nossa primeira aula aqui, gravada aqui pelo computador. E aí, nossos próximos encontros, a gente vai ter as nossas aulas normais, né, nos horários. E nesse nosso primeiro encontro, a gente vai trabalhar com as funções orgânicas, tá bom? Então, hoje eu vou apresentar para vocês algumas funções orgânicas e durante as outras aulas a gente vai dar continuidade em relação a essas funções orgânicas, tá? Um conteúdo que requer um pouco de cuidado, né? As questões do Enem, se a gente pegar aí uns 5 anos atrás, caiu muito para você identificar, somente identificar as funções orgânicas. Então, é interessante você aprender, né, esse assunto, porque quando cai são conteúdos fáceis que dá para fazer, tudo bem? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai ver aqui sobre as funções orgânicas, que a gente vai analisar aqui, as principais funções orgânicas, e eu coloquei aqui no nosso slide, né? Eu dividi elas aqui em alguns grupos que eu vou explicar aqui para vocês. A gente vai ter as funções orgânicas álcool, cetona, aldeído, o ácido carboxílico, éter, éster, fenol, enol e os anidridos. Esse grupo que eu coloquei aqui, esse grupo pertence aos oxigenados. Vamos tentar entender o que é isso aí. Pessoal, por que são grupos oxigenados? Simplesmente pelo fato que em suas estruturas apresentar agora o átomo de oxigênio, tá bom? A gente havia estudado os hidrocarbonetos, e lá nos hidrocarbonetos, os compostos que tinham eram somente carbono e hidrogênio. Nesse momento agora, a gente vai se deparar com compostos que vão apresentar, além do carbono e hidrogênio, vão apresentar também o átomo de oxigênio. Beleza? Então, esses compostos aqui, a gente vai estudar todos eles separadamente. E esses compostos, eles vão apresentar o átomo de oxigênio. E aqui a gente tem um outro grupo muito importante também. Vou colocar aqui ele até com uma outra coloração aqui, para a gente ressaltar melhor eles. E são o grupo das aminas, amidas e os nitrocompostos. Esses compostos, o que ele tem em comum? Eles vão apresentar os átomos o átomo, né, na verdade, de nitrogênio. São os grupos nitrogenados, né? Esses grupos aqui são também importantíssimos, né? Muito parecido com esse outro, só que esse aqui, em vez de ter o oxigênio, esse aqui ele vai ter o átomo de nitrogênio. Novamente, carbono e hidrogênio mais o átomo de nitrogênio. E temos também aqui os halogênios, né? Quem é que não lembra do grupo 17, ou família 7A, a gente tem esse grupo aqui, que é constituído pelo átomo de flúor, o de cloro, o de bromo, e também a gente vai colocar aqui o de iodo. E temos os tióis, que são compostos sulfurados, ou seja, são compostos que vão apresentar o átomo de enxofre, e a gente também vai analisar ele. Embora não cair tanto nas provas do Enem, mas eu acho que é importante a gente visualizar esses compostos. Tudo bem? Então, eu apresentei aqui para vocês os principais compostos, as principais funções orgânicas que a gente vai estudar. São essas aí, tá bom? Qual a ideia agora? A gente pegar cada função dessa individual e analisar, né, as suas funções orgânicas, como a gente consegue localizar essa função e como é que a gente consegue determinar. Além disso, eu vou dar uma noção básica, tá, das nomenclaturas de cada composto, sendo que a gente vai aplicar muitas das regras que a gente já tinha visto lá dos hidrocarbonetos, beleza? Então, prosseguindo aí, galera. A primeira função que a gente vai analisar aí é a função álcool, tá bom? A função álcool. Professor, quando o senhor fala de álcool, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma moléculazinha chamada de etanol, tá bom?
que é muito utilizado na parte de combustível e também na fabricação de bebidas alcoólicas. Só que o etanol, ele é uma molécula dentro de um grupo imenso chamado de álcool, tá certo? Uma função chamada álcool. E o que vai definir essa função álcool? O que vai dizer se minha molécula é um álcool ou não? Vai ser justamente esse grupo aqui que eu coloquei, ó, em vermelho, né? Esse grupo aqui, ele é chamado de hidroxila, tá? Então, essa é uma primeira condição. São duas condições. Para minha molécula ser um álcool, ela tem que apresentar essa hidroxila, que é nada mais do que esse OH, tá? O OH, que é chamado de hidroxila. E essa hidroxila, obrigatoriamente, aí seria a segunda condição, ela tem que estar ligado a um carbono, o quê? Um carbono saturado, ou seja, um carbono só tem ligações do tipo ligações, até colocar aqui, ó, ligações simples. Se você tiver uma hidroxila, né, que é a primeira condição, ligada a um carbono saturado somente com ligações simples, você está diante de uma função chamada de álcool. Qualquer molécula, não importa o tamanho dela, tá? E se essa hidroxila estiver ligada a um carbono com ligação dupla, a gente não pode dizer que é uma função álcool, vai ser uma outra função. Não, somente álcool, né, quando eu tenho essas duas condições. Quando eu tenho a hidroxila, e essa hidroxila obrigatoriamente ligado a um carbono saturado. Vamos ver como é que isso funciona. Olha só, eu tenho aqui duas moléculas, tá bom? Vamos lá. Até marquei aqui, ó, eu tenho nessa molécula, aqui eu tenho uma hidroxila, que é justamente o OH, né? Nessas duas moléculas eu tenho a hidroxila, localizei elas aqui. Segunda pergunta, essa hidroxila está ligada a um carbono saturado? Olha aqui o carbono que ela está ligada. Perceba que esse carbono aqui, ele vai apresentar somente ligações simples, né? Ó, ligação simples e ligação simples. Ou seja, esse carbono na qual ela está ligada é um carbono saturado, beleza? Aqui também, ó, mesma ideia. Tem um outro carbono saturado. Então aqui eu estou diante de duas moléculas pertencentes à função orgânica álcool, tá bom? Por quê? Porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Tá entendido isso aí, galera? Não é difícil você localizar a função álcool. Olha só, falei que são grupos oxigenados, vamos apresentar agora o átomo de oxigênio. Só que esse oxigênio sempre vai estar ligado ao hidrogênio, que é chamado hidroxila, não é isso? E essa hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, essa função aqui, esse composto, ele vai ter uma função chamada função álcool. Detalhe aqui, eu já comento sobre a nomenclatura, tá? Mas eu vou colocar o nome desses compostos aqui. Esse aqui é o chamado etanol, tá bom? E esse outro aqui é o composto dito metanol. Deixa eu só falar um pouquinho aqui para vocês sobre esses compostos. Principalmente o etanol. O etanol, né, é muito utilizado, né, tanto na indústria de bebidas e na indústria de combustível. Show de bola? Olha só, aqui a galera conhece bastante, né, na indústria de bebidas. A parte de combustível que é interessante. Essa moléculazinha aqui, essa molécula, ela é uma inovação tecnológica totalmente brasileira, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui de história para vocês. Na década de 70, né? Década de 70 lá, quando teve a crise do petróleo, o preço do barril do petróleo, ele aumentou bruscamente, tá? Aí o que acontece? Começou a faltar combustível aqui no país. Então, o país lançou um programa chamado Proálcool, na década de 70, né? E esse projeto era justamente desenvolver uma tecnologia na qual o carro poderia utilizar o etanol como combustível, né?
E a gente conseguiu, a tecnologia totalmente brasileira. E sem falar que o etanol, ele é menos poluidor do que os combustíveis derivados do petróleo. Por quê? O etanol aqui no Brasil, a gente consegue extrair ele da onde? Da cana-de-açúcar. Então, para você produzir o etanol, você tem que plantar. Então, existe uma compensação de CO2, porque no momento que há a combustão desse combustível no motor do carro, ele libera o CO2. Mas, ao mesmo tempo, eu plantei e essa plantinha absorve esse CO2. Então, eu tenho um combustível aqui, ó, de alta tecnologia, nosso, nacional, tá bom? E esse combustível é um biocombustível, né? Ele é sustentável, ele consegue fazer essa compensação e outra, né? Ele é de uma fonte infinita, porque enquanto eu puder plantar, eu posso produzir o etanol, diferente lá da gasolina. Então, excelente aí, né? Esse processo, o etanol é uma tecnologia, né? A produção dele como combustível nossa, né? Hoje em dia a gente tem carros aqui no Brasil hoje flex. Por quê? Porque pode usar tanto gasolina como o etanol. É um biocombustível. Uma outra dica aqui é do metanol, tá? Perceba que a diferença entre essas duas moléculas é que essa aqui, ó, são 2 átomos de carbono e essa aqui é somente um átomo de carbono. E aqui tem uma diferença grande, bastante grande, tá? Essa aqui, com 2 moléculas de carbono, ela pode ser utilizada como bebida. Essa aqui só tem uma molécula de carbono, ela é líquida à temperatura ambiente, mas se ingerida, dependendo da quantidade, é morte na certa, né? Essa moléculazinha aqui, ela tem uma propriedade diferente dessa outra aqui. Então, o metanol, ele é um composto tóxico, né? Ele é bastante controlado, muito utilizado nas indústrias de produção de biocombustíveis. Então, tem que ter cuidado com ela. Vamos caminhar, vamos analisar aqui. Vamos partir para a parte de nomenclatura, tá? Eu trabalhei lá com vocês na parte de nomenclatura, lá nos hidrocarbonetos, que a gente dividia assim, ó. A gente tinha o prefixo, tá bom? Mas esse prefixo aqui, ele estava relacionado com, deixa eu colocar aqui, ó, o número de átomos de carbono. A gente tinha o infixo, tá? Que estava relacionado aqui ao tipo de ligação. Se era uma ligação simples, a gente colocava AN, ligação dupla EN e ligação tripla IN. E o sufixo, que era justamente a terminação. Como era um hidrocarboneto, a gente colocava a letra O no final. Aqui, como é um álcool, tá? Eu vou até destacar aqui, ó, o álcool, aqui ele termina com OL. Então, para você dizer que é um álcool, você vai colocar o OL no final. Só isso. Perceba que é a mesma ideia lá dos hidrocarbonetos, a diferença é que a gente vai terminar aqui, ó, finalizar com OL, né, no final. Então vamos lá, vamos pegar essa aqui, ó. A gente tem aqui essa molécula, tá bom? Se a gente contar aqui, são 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, contabilizei aqui os 4 carbonos, 4 números de carbonos, a gente já viu que o prefixo aqui, ó, é but, para dizer que são 4. Só tem ligações simples entre átomos de carbono, então, venho aqui para dizer que são só ligações simples, é um alcano, coloco o AN. E por último, galera, como ele é um álcool, eu vou colocar aqui no final o OL para dizer que é um álcool, tá bom? Então, o nome desse composto é o butanol. Aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó, e ter cuidado na hora de fazer a numeração, tá? Aquela mesma ideia lá quando tinha insaturação. Tá vendo esse grupo funcional aqui? Que é justamente o grupo funcional do álcool, que é a hidroxila, a gente tem que indicar a posição dela. Então a gente vai indicar bem aqui a posição dela, tá? E essa posição, ela sempre tem que ser o quê? Né? Aquela dica lá, a menor possível, sempre a menor possível, tá bom? Então, ela está mais próxima dessa extremidade aqui do lado
esquerdo ou do lado direito? Com certeza aqui do lado esquerdo, né? Então ela vai ter a posição aqui, ó, número 2, que ela está ligada ao segundo carbono. Consequentemente, tá? Consequentemente, o nome desse composto vai ser o seguinte, ó. A gente vai juntar But, 4 carbonos, vou lá AN, digo que são ligações simples, e por último eu indico a posição do grupo funcional, 2 ol. Esse 2 está indicando que essa hidroxila está ligada ao segundo átomo de carbono. Beleza? Muito fácil. Não tem uma diferença lá dos hidrocarbonetos. A diferença é que a gente vai colocar aqui o grupo funcional e colocar a letra OL. Só isso. Beleza? E o outro, professor? O outro a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. A gente vai ver quantos átomos de carbono tem aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ó, se a gente contar aqui, são 6 átomos de carbono. Mas esse aqui 7, a gente tem uma ramificação nessa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cadeia principal, aqui é uma ramificação, 7, o grupo metil. Aí, a gente vai ter que numerar essa cadeia principal. Olha só, sempre a gente vai usar como referência quem? A hidroxila. Então, nossa referência sempre vai ser essa hidroxila aqui. Ó. Essa hidroxila está mais próxima dessa extremidade ou dessa extremidade, né? Claro que vai ser dessa aqui, ó, do meu lado direito. Então, eu vou começar a numerar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, a minha cadeia principal aqui tem 6 carbonos. Só que eu tenho uma cadeia aqui, ó, que está fora da cadeia principal. Que a gente viu lá, que isso aqui são chamadas ramificações. E aqui eu só tenho um carbono. Quando eu tenho só um carbono, é o grupo metil, não é isso? Ó? Bem aqui, a gente já viu isso, esse grupo aqui, ó, o CH3, é o grupo metil, só tem um carbono. Então ele está na posição 5, então a gente vai vir aqui, ó, começar com a ramificação, 5 metil, para dizer que tem uma ramificação lá. Cadeia principal são 6, X. A gente tem uma ligação, são ligações simples aí, AN, botei aqui. E por último eu digo onde está o grupo funcional. Ó. O grupo funcional está no terceiro. Ó. 3, aí eu coloco o OL para dizer que é um álcool. Então o nome do composto seria 3-metil-hexan-3-ol. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Essa outra aqui é interessante, esse outro exemplo aqui, porque eu tenho uma insaturação na estrutura e tenho também o grupo funcional. Então, eu tenho que numerar usando algumas prioridades. Quem é que tem prioridade nesse caso? Sempre o grupo funcional, tá? O grupo funcional sempre ele vai ter prioridade. Então, eu tenho que numerar o mais próximo dele. Então, eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá fazer o procedimento. 5 carbonos é pente, beleza? Falei que é 5 carbonos. Percebo que ele tem uma insaturação, né? Ele é um alceno. E a ligação dupla está entre 4 e o 5. Então, está na posição 4 a ligação dupla. Então, venho aqui, ó. 4, coloco N para indicar que é a ligação dupla. E por último, eu venho e indico aonde está o grupo funcional. Ó. Na posição 2, e é um álcool, eu coloco o ol. Então, o nome desse composto aqui seria pente. 4 é N, 2 ol, tá bom? Galera, a mesma regra lá dos hidrocarbonetos. A diferença aí é que eu tenho que agora indicar a posição do grupo funcional, tá? Fora isso, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, galera. Vamos continuar. Eu trouxe aqui 2 exemplos desses compostos aqui, tá? A gente tem que ter cuidado com isso aqui. Muita gente se engana. Por quê? Se eu perguntar para vocês, esses compostos aqui eu posso dizer que são álcool? Primeiro que você vai olhar isso aqui, ó. Professor, eu estou percebendo aí que eles apresentam a hidroxila, né? Tanto lá como esse aqui, ambos apresentam o que a gente chama hidroxila. É a única condição para ser álcool? Não, além de ter hidroxila, essa hidroxila ela tem que estar ligado a um carbono, né?
que a gente falou lá que o carbono obrigatoriamente ele tem que estar o quê? Saturado, beleza? Olha só, o carbono que ele está ligado bem aqui, ele apresenta uma ligação dupla, ou seja, ele não é saturado. Esse carbono aqui é um carbono insaturado, igual a esse aqui, ó. Esse carbono aqui ele também apresenta uma ligação dupla, ou seja, se a gente for analisar isso aí, a segunda condição, né, a segunda condição aqui, que ele tem que ser saturado, ela não é correspondida. Então, nem essa molécula aqui de cima e nem essa outra eu posso dizer que são álcools. São uma outra molécula, tudo menos álcool. Então, professor, que molécula é essa aqui, ó? Se ela não é um álcool, que molécula ela vai ser? Então, o seguinte, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, eu estou diante de uma função que a gente chama de enol, galera. Beleza? Isso pega muita gente, né? Que isso aqui é um detalhe, né? Porque é muito parecido com o álcool, só que a diferença é que tem um hidroxilo ligado a um carbono insaturado. Então ele é chamado de enol. Anota isso aí, tá? Que isso aqui é importante. Professor, e essa outra também é um enol? Não, essa outra não é enol. Embora a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, percebe que esse grupozinho aqui a gente conhece ele muito bem, né? Tem 6 carbonos, cadeia fechada, com ligações duplas alternadas, eu estou diante de quem? Benzeno, né? Então, qual a ideia? Toda vez que tu tiver uma hidroxila ligada a um benzeno, tá? Eu vou estar diante de um grupo que a gente chama de fenol. Olha o detalhe aí. A gente tem o álcool, que é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado, álcool. Enol, quando a hidroxila está ligada a um carbono com ligação dupla. E fenol, quando a hidroxila está ligado a um benzeno. Então aí eu já te mostrei, ó, 3 funções orgânicas. E você tem que estar muito atento a isso, tá? Tem que estar ligado para você não confundir essas funções orgânicas aí. Beleza? Vamos prosseguir, galera. Fica a dica aí, anota essa informação, que essa informação é importante, a gente vai trabalhar ela mais na frente. Uma outra função orgânica, né? Que é a chamada cetona. A galera vai dizer assim, professor, cetona? Não é acetona, não. Acetona é um composto, né? Que é utilizado comercialmente, esse nome, inclusive, né? Para representar uma molécula dentro do grupo funcional chamado cetona. E o que vai caracterizar, né, esse grupo funcional cetona é o que a gente chama isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui de amarelo. Esse grupo aqui, ó, tá vendo de vermelho? O carbono com a ligação dupla a um oxigênio. Toda vez que tiver um carbono com a ligação dupla ao oxigênio, ele é chamado de carbonila. Olha aqui, ó. A carbonila vai identificar a cetona. A primeira condição, tem que ter uma carbonila, carbono com a ligação dupla ao oxigênio. O álcool era um carbono ligado à hidroxila, né? Nesse caso aqui, é uma carbonila, carbono ligado a um oxigênio, ligação dupla sempre, tá bom? Qual é a outra condição? Essa carbonila, ela nunca pode estar na extremidade da molécula. Eu não posso ter um composto que essa carbonila fique nas pontas, nas extremidades da molécula. Sempre ela vai estar no meio da molécula. Então, se essa condição aqui também for, né, mantida, eu vou estar diante de um grupo que a gente chama de cetona, tá bom? Então, é uma função orgânica chamada cetona. Peguei aqui, olha só, vamos analisar essa moléculazinha aqui. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho uma, vou colocar aqui de outra cor. Eu tenho uma carbonila nessa molécula, carbonila, carbono, ligação dupla, oxigênio, tá? E ela não está nas extremidades, ó. Ela não está nas extremidades. Então eu tenho as duas condições estabelecidas. Logo, essa molécula aqui, ela é uma molécula pertencente à função chamada cetona.
Como é que se dá o nome dela? Da mesma forma, o prefixo conta a quantidade de carbonos. A quantidade de carbonos aqui é quanto? 3. Então eu venho aqui, ó, prop, vai dizer que são 3. As ligações entre os átomos de carbono são só ligações do tipo simples. Então, é AN, perdão, aqui eu coloquei, deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar aqui, ó. É um alcano, né? Então, AN. E a terminação, né? Como é uma cetona, a terminação ela vai terminar, ó, pega o final, o ona. Então, o nome desse composto vai ser a propanona. Esse ona aqui é para indicar que ela é uma cetona, beleza? Então, a nomenclatura é muito parecida lá com os hidrocarbonetos. E essa propanona aqui, que é utilizado lá, que é vendido comercialmente, como a gente chama lá de acetona, tá bom? Quando você for lá no mercantil pede uma acetona, você está comprando, na verdade, o que a gente chama lá na química de propanona. E ela pertence, uma molécula pertencente a um grupo bem vasto, né, das cetonas. Tranquilo? Vamos pegar outros exemplos aí de cetonas, que a gente trabalha aqui a nomenclatura deles. Olha só, esse aqui. Vou colocar aqui. Tem carbonilo aqui, ó. Se a gente for ver bem aqui, eu estou diante de uma carbonila. Por quê, professor? Carbono, deixa eu colocar aqui, ó. Carbono, ligação dupla com o oxigênio, e ele não está nas extremidades, ele está no meio da molécula, tá vendo? Ele não está nem nessa ponta e nem nessa ponta. Então, cetona. Como é que eu vou dar o nome dela? Nesse caso aqui, ó, eu vou contar a quantidade de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o nome desse composto vai obedecer à regra de Upach, ó. But, vai dizer que são 4. Venho aqui só ligações simples entre carbonos, AN. E no final eu coloco o ona, tá? Então, butanona é o nome desse composto. E esse outro aqui, professor, cadeia fechada. Mesmo esquema que a gente fazia lá com os hidrocarbonetos, ó. Carbonila ligado ao carbono, não tem extremidade, cadeia fechada. Então, vai dizer que a cadeia fechada digo que é ciclo. Não é isso, ó? Lembra lá? 4 carbonos, but. Só ligações simples entre carbonos, AN. E no final aqui, ó, eu venho e coloco ona, ciclobutanona. Muito parecido, muito tranquilo também, né? A nomenclatura. Aqui, ó, galera, esse último aqui, mesmo esquema. A gente vai vir aqui, ó. Só que aqui tem uma ramificação, tá vendo? Tem uma ramificação na cadeia. Então, vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Verifica aqui, ó. Carbonila não está nas extremidades, estou diante de uma cetona. Então, bem aqui eu tenho uma ramificação CH3, que é o grupo metil, e está na posição 2, então eu venho aqui, ó, 2 metil. Aí são 5 carbonos. Quando são 5, eu falo que é pente, para dizer que são 5 carbonos. Só ligações simples é um alcano, é o AN. E eu coloco o grupo funcional ona, tá bom? Só que aqui, percebe que nesse caso aqui, a partir de 5, esse grupamento ele pode estar na posição 2 ou na posição 3. Ele pode ter mais de uma alternativa. Então eu tenho que indicar aonde está esse grupo funcional. Não é que nem os álcools. Eu venho aqui, ó, 3 ona, tá bom? Sempre no final eu vou colocar ona. Segue as mesmas regras lá dos hidrocarbonetos. Beleza? E por último, turma, a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar os aldeídos para depois, tá bom? Não vai ficar muito longo, aí já tá dando meia hora de aula. Para vídeo fica muito longo, cansativo. Vou pegar só essa questãozinha aqui, ó, pra gente finalizar aqui essa aula de hoje, tá? Olha só. Essa questão é do Enem, tá? A questão aqui do Enem. Fala assim, ó. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave.
Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina, polietileno glicol. Aí tá aqui as estruturas da glicerina e do polietileno glicol, tá? Na estrutura da glicerina e do polietileno glicol, identifica-se os grupos funcionais, quais, né? Então, ele quer que você identifique aqui, nessas estruturas, quais são os grupos funcionais, tá? Você vai ter que identificar. E as questões do Enem sempre são assim, ó. Faz uma contextualização, te dá a estrutura e tu vai indicar qual é o grupo funcional. Aí aqui, ó, tem éter, álcool, fenol, éter, éster, né, enol, aldeído e éster. O éter, deixa eu colocar de outra cor aqui. O éter, né, a gente não viu. O álcool a gente viu, o fenol a gente já viu. O éster a gente não viu, mas a gente vai fazer, veio ainda. O aldeído também a gente não viu. Mas dá para desenrolar essa questão. Se você analisar essa glicerina aqui, ó, dá para matar bem aqui, ó. Se você pegar a glicerina é assim, ó. H2, OH, CH, OH, CH2, OH. Olha só, vamos analisar só ela, tá bom, galera? Quando você vê aqui, eu tenho OH. OH é o que? Hidroxila. Então eu tenho hidroxila. Se eu tenho hidroxila, tem três possibilidades. É um álcool, um enol ou um fenol. Beleza? Para ser um álcool, essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono com ligações simples. Quando eu analiso aqui esses carbonos, todos têm ligações simples, então é um carbono saturado. Então eu tenho uma hidroxila ligada a carbonos saturados, beleza? Então na verdade aqui, ó, a glicerina, ela é um triol, porque são 3 álcools, tá bom? Então se eu analisar aí, a única alternativa que fala que é álcool é o item A. Então dá para matar só analisando essa função aí, você identificando que esse composto aqui, ó, é um álcool. E aqui tem éter e álcool. O éter é porque aqui, ó, dentro dessa estrutura aqui, a gente vai ver lá do polietileno glicol mais à frente, que essa função aqui é um éter, tá? Como a gente não comentou ela ainda, eu vou deixar posteriormente. Mas só para você perceber que essas questões caem muito no Enem, e quando elas caem, elas não são difíceis, são fáceis de ser feitas, tá? De ser compreendidas. Então, galera, é isso aí, tá? A gente vai ficar por aqui, senão a aula vai ficar muito comprida. Tá difícil para vocês compreender. E na próxima aula a gente volta falando sobre os aldeídos e as outras funções orgânicas. Espero que tenham gostado e um abraço e até mais, galera. Valeu!